Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar. Mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Senhor, com gratidão, com alegria no nosso coração, nos colocamos na Tua presença, como Teus filhos, gratos, alegres, felizes, pela Tua obra na cruz do Calvário, ó Pai. Te damos graças porque o Senhor deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Te damos graças porque o Senhor não ficou na cruz, nem ficou na tumba. O Senhor ressuscitou e vive, e na sua bondade o Senhor veio morar em pessoas como nós somos. Te damos graças, nos alegramos por ter
sido escolhidos para ser habitados por Jesus. Nos reunimos nesta noite como igreja e o nosso coração se alegra, porque irmãos e irmãs que já têm o seu nome escrito no livro da vida, decidem caminhar com esta família, com esta igreja, com este corpo, para ser bênção nessa cidade aonde eles estiverem. Nos alegra o coração, Senhor. É por isso que nos reunimos, para te louvar, te engrandecer e dizer que o Senhor é maravilhoso e é bom. Pedimos que o teu Espírito, a tua presença, a tua graça, o teu amor, a tua bondade se espalhem entre nós, de tal forma que Jesus Cristo seja percebido, visto, entendido em tudo que nisto acontecer, em tudo que acontecer neste culto. Abençoa-nos e enche-nos de paz, de alegria, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Eu, pastor Ed, vamos fazer uma dobradinha hoje no mesmo texto, com mensagens diferentes. Então abre aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite. Seja mesmo o nosso todo, o nosso coração, neste momento, para ouvirmos a Tua palavra, e que esta palavra traga desafios, traga algo especial nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Nós temos falado, eu particularmente, sobre igreja, com os demais pastores, mas tenho falado sobre as igrejas da Ásia Menor. E já falamos sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, e hoje a gente pulou algumas e foi diretamente para Laodiceia, mas depois ainda nós vamos retomar as demais igrejas. De manhã o pastor Ed fez uma exposição desafiadora para o nosso coração, também nesse texto, e fomos muito abençoados. De todas as cartas que João foi nominado a escrever às igrejas da Ásia Menor, que Jesus pediu para que João escrevesse, essa, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, é uma das cartas mais severas. Jesus aqui não faz nenhum elogio à igreja. Essa igreja não recebe nenhum tipo de menção honrosa da parte de Jesus. Esta era uma igreja que se considerava, a igreja de Laodiceia, uma igreja acima da média. Aqueles crentes de Laodiceia achavam que eles estavam por cima, e por isso, por estarem acima da média, eles viviam, na cabeça deles, uma espiritualidade falsa e vazia. E isso tem muito a ver com a cidade de Laodiceia, porque a cidade de Laodiceia era uma cidade muito importante, comercialmente falando, dentro da Ásia Menor. Era uma cidade rica, era uma cidade de gente, se a gente pudesse assim dizer, com a cabeça provinciana e de nariz empinado. Essa é uma grande característica da cidade e dos moradores da cidade de Laodiceia. Essa cidade era uma rota comercial, passava muita gente, e aqui se tinha um grande fluxo de transações de dinheiro
e de outras coisas mais. Essa igreja tem algumas características e eu quero falar um pouco delas sobre também a cidade, fazendo um paralelo. A primeira característica é que essa igreja se achava rica. Por que Laodiceia se considerava rica? E nós acabamos de ler isso aqui no texto. Tu te consideras rica e Jesus, na verdade, diz que ela é pobre. Porque Laodiceia era o centro bancário comercial. As pessoas iam para lá porque ela tinha dinheiro para ser tomado a empréstimo, grandes transações financeiras eram feitas nessa cidade, muitas movimentações bancárias aconteciam ali. Então, era uma cidade, dentre as demais cidades da Ásia Menor, mais próspera financeiramente. Então, os habitantes, eles tinham um IDH muito bom. O índice de desenvolvimento humano dessa cidade era bom, a renda per capita por habitante também era alta, então a qualidade de vida deles era uma qualidade de vida excelente. Uma outra coisa que é mencionada aqui, que eles se achavam, por terem dinheiro, que eles se vestiam muito bem. E essa também é uma das menções que Jesus faz à igreja de Laodiceia. Vocês acham que vocês andam na moda, com roupa de grife, de marca, mas na verdade essas roupas de vocês não são nada, porque eu nem vejo roupa em vocês, na verdade eu percebo que vocês estão como se estivessem sem roupa, nus. Por que essa menção paralelamente à cidade? Porque dentre as indústrias que mais prosperavam dentro da cidade de Laodiceia, a indústria têxtil era a que mais se destacava. Ali se faziam tecidos caríssimos, as pessoas compravam os tecidos dessa cidade e os tecidos fabricados em Laodiceia eram famosos no mundo inteiro e as pessoas andavam assim, muito bem alinhadas, muito bem vestidas. Também há uma outra menção de Jesus sobre a igreja, falando sobre o colírio, sobre medicamentos, sobre remédio. E Jesus diz: vocês acham que vocês têm uma visão muito clara sobre quem de fato vocês são, mas eu acho que vocês precisam comprar um colírio, porque vocês estão com problema de visão, e eu tenho o colírio para mostrar de fato quem vocês são. E as palavras são pesadas: miseráveis, desgraçados e assim por diante. Na palavra desgraçado, desfavorecidos do favor da graça, porque eles achavam que não precisavam. Laodiceia também, por causa das águas termais, tinha uma água importante para se fazer um excelente colírio para pessoas que tinham doenças graves nos seus olhos. Então, para lá também ia muita gente para tratar dos seus problemas de visão. E por último, Jesus fala sobre a mornidão, paralelamente com uma questão de água, e ele diz que a igreja é uma igreja morna. Essa cidade ficava entre duas outras cidades turísticas, que era Colossos e Hierapolis, conhecidas por suas águas, e dentre uma das coisas famosas é que Hierapolis era conhecida com as suas fontes de águas quentes, as pessoas iam para lá para se distraírem, para se divertirem, e Colossos pela sua excelente água fria de boa qualidade. E havia então um aqueduto que fazia todo o processo de enviar a água para a cidade de Laodiceia, e nesse processo a água saía geladinha de Colossos, mas quando chegava em Laodiceia, chegava morna, e a água morna provocava náuseas nas pessoas, não era boa de ser bebida. Então uma água morna ingerida provocava náuseas, e Jesus diz que esse tipo de sentimento ele também sente em relação a uma igreja que não está definida entre ser quente ou fria, é morna, e ele diz: estou a ponto de vomitar-te. Jesus faz um diagnóstico dessa igreja. Se você gosta de anotar, perceba no versículo 15 o primeiro diagnóstico de alguém que tem propriedade e autoridade para falar da igreja. Jesus diz que nesta igreja não havia fervor espiritual, e o versículo 15 diz: conheço as tuas obras e sei que nem és quente nem frio, tu és morno. Eu penso que na vida cristã nós precisamos ter uma vida espiritual muito bem equilibrada e temperada.
Nós precisamos ter, como diz Lucas, capítulo 24, versículo 32, um coração ardente, um coração cheio de paixão pelo Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo. Mas também tem pessoas que não querem ter um coração ardente, tem os que têm um coração frio, gelado, que não querem ouvir a palavra de Deus, não querem receber a palavra e consideram-se como pedra, estáticos. Eu já conheci muita gente assim, fria, que você fala do amor de Deus, você dá alguns testemunhos, aquela pessoa, ela não se mexe, ela não demonstra nenhum tipo de interesse. Há pessoas fervorosas na vida espiritual, há pessoas frias, mas aqui em Apocalipse capítulo 3, Jesus acrescenta mais uma temperatura, e eu acho que essa é uma temperatura muito complicada, tem muito a ver com a igreja contemporânea dos nossos dias, talvez com a igreja do advento do Messias, que é a igreja morna. Satanás sabe quando alguém está com a maré baixa, com a água fria, e ele quer jogar mais água fria. Satanás também sabe quando alguém está quente, cheio do Espírito, ele também quer tentar jogar água fria para ver se essa pessoa pode esfriar. Mas ele conhece muito bem os mornos, porque os mornos não dão nenhum tipo de trabalho para ele. Ele não precisa fazer nada, ele não precisa nem pôr mais fogo e nem amenizar mais o fogo. Os mornos são os indiferentes, são as pessoas que não querem crescer na fé, que não querem mudar, e ele então gosta muito desse tipo de gente. O problema da igreja de Laodiceia, diferente das outras igrejas, depois você pode ler em casa, por favor, não era teológico. A igreja não tinha um bando de nicolaítas que falavam de uma ressurreição mentirosa sobre Jesus, não era a sinagoga de Satanás. O problema da igreja de Laodiceia também não era de moralidade. Jesus não faz nenhuma acusação sobre as prostituições que de outras igrejas da Ásia tinham com as sacerdotisas, por exemplo, de Diana. Essa igreja não tinha o problema moral, essa igreja não tinha um problema teológico, essa igreja também não tinha um problema de heresia, de ensinamento errado, essa igreja não tinha falsos mestres como nas demais igrejas, não havia pecado de imoralidade, nem de engano, nem de traição nessa igreja, não há mencionado aqui perseguição, os crentes não estão sendo perseguidos, e talvez porque tudo vai muito bem, obrigado, essa igreja se tornou morna, ela ficou indiferente, porque ela não tinha perseguição, ela não tinha problemas, essa igreja não tinha fervor espiritual, era uma igreja apática, indiferente, e Jesus diz, nauseante para ele. Essa igreja não queria se desenvolver, e eles achavam que eles estavam bem. Jonathan Edwards, um dos grandes avivalistas, e quem já ouviu a história e ouviu as mensagens, como eu já ouvi e li muitas coisas sobre Jonathan Edwards, ele diz que nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Vamos dizer juntos? Luz na mente e fogo no coração. O cristão precisa ter a luz da palavra de Jesus Cristo iluminando a sua mente, o seu coração, como diz o Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Luz na mente para ser guiado num mundo de trevas, assim como foi dito aqui, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, mas o povo de Deus também precisa ter um fogo no coração, um coração ardente da paixão, do amor, da vocação missional que ele tem de ter sido salvo por Jesus das trevas para a sua maravilhosa luz, por ter tido a sua história de vida mudada pela salvação. A verdade não é a lógica, a verdade é o que se sente na experiência da fé. É o que você crê, é o que você sente, é o que você experimenta. E isso é maravilhoso. E Jesus vai dizer que um crente morno é pior do que um crente incrédulo e frio. Jesus diz no versículo 15, outro diagnóstico: quem deras fosse quente ou frio, no tanto quanto és morno, estou a ponto
de vomitar. Que terrível, irmãos. O crente que vai à igreja, a pessoa que frequenta os cultos, a pessoa que ouve a mensagem, a pessoa que participa de celebrações, mas uma pessoa que não quer desenvolver uma vida de luz da mente da palavra e de um fogo no coração do Espírito Santo, continua morna, continua sem nenhum tipo de desenvolvimento espiritual. Jesus diz: você morno é pior do que um crente frio. E isso é muito grave na visão de Jesus. Jesus também diz que a autoconfiança é um problema na nossa vida. Nós não podemos ser autoconfiantes, nós precisamos depender de Deus. A nossa confiança está no Senhor Jesus, amém, queridos? Nós não podemos confiar na nossa mente, nós não podemos confiar no nosso coração. A palavra de Deus diz através do profeta que enganoso é o coração do homem. Aonde tem que estar a nossa confiança? Nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Jesus. Mas esta igreja, este grupo de pessoas colocou a sua confiança em si mesmos. Eles achavam que eles estavam bem, eles se mediram e achavam que não tinham problema espiritual. Isso acontece com muita gente nos nossos dias, mas esta autoconfiança produziu uma espiritualidade absolutamente falsa. E uma das estratagemas de Satanás nos nossos dias é inculcar na nossa mente uma visão errada sobre nós mesmos. Nós somos pecadores, nós somos desesperadamente corruptos, não há bem no nosso coração se este bem não vir das mãos de Deus. Nós não temos nenhum merecimento em nada, nós somos salvos pela graça e vivemos pela misericórdia de Deus. Nós não podemos nos considerar pessoas acima da média porque estamos aqui hoje, porque estamos ouvindo a palavra, mesmo tendo sido batizados. Vocês que vão ser recebidos hoje, batizados, vocês continuam pecadores como eu continuo, vocês continuam falhos como eu continuo, e nós precisamos ter essa convicção a cada dia, para que a cada dia dependamos mais de Deus, de Jesus e da sua palavra. Isso nos aproxima de Deus e isso nos deixa mais seguros nas mãos de Deus. Nós não podemos viver num narcisismo mentiroso. Você deve conhecer a história de Narciso, a história da mitologia grega, daquele jovem que se considerava belo, e quando ele completou seus 15 anos de idade, ele foi até uma das deusas, e ele ali quis consultar ela, porque ele era muito bonito, e foi profetizado que ele era um homem lindo e outras coisas mais, e as moças ficaram apaixonadas por ele, muitas ninfas se apaixonaram por ele, e ele as desprezou todas, até que ele recebeu um feitiço, se assim podemos dizer, que ele se apaixonaria por ele mesmo, já que ele não deu o seu amor para quem gostava dele, porque ele se considerava muito lindo, muito belo, ele se apaixonou por ele mesmo. E ele, diz a história, de tanto se amar, começou a se olhar no reflexo da água de um rio, e ali ele morreu, definhou, olhando para a sua beleza. Quantos de nós ficamos olhando para nós mesmos? Tem aquela história, né, que muitos crentes, quando estão muitas vezes se trocando, olhando para o espelho, eles gostam muito de cantar um hino, né? Então eles olham para o espelho e dizem assim: grandioso és tu, grandioso és tu. Quanta gente acha que está acima da média, que é melhor do que os outros. Queridos, em Cristo nós somos iguais, aqui em Jesus nós somos iguais, diante de Deus nós somos iguais, não importa a nossa condição social, não importa o nosso porte físico, não importa a nossa cultura, diante de Deus nós somos todos iguais. E nós precisamos do mesmo remédio, como um rico, como um pobre, como um culto ou como um indouto, todos nós precisamos. Então, queridos, algumas coisas acontecem nessa igreja e Jesus vai repudiando uma a uma sobre a vida desta igreja. E para mim a igreja de Laodiceia é uma igreja que, como nunca das igrejas aqui da Ásia Menor, reflete a igreja que será o símbolo da vinda de Jesus. Uma igreja de cristãos professos
e de ateus práticos, de pessoas que professam uma fé, um amor em Jesus, mas que não praticam isso no seu dia a dia, de pessoas que se dizem apaixonadas por Deus, mas não estão dispostas a literalmente entender na sua vida o significado da raiz da palavra paixão, que é sofrimento, que é cruz, não estão dispostas a sofrerem por amor a Jesus. De pessoas que estão buscando o seu prazer existencialista, de pessoas que querem melhorar a sua autoestima, de pessoas que vêm às igrejas muitas vezes para ouvirem uma palavra que lhes faça bem, e se algo não lhes agrada, se algo não lhes faz bem, elas saem e criticam. Quando o culto é bom, quando fala de acordo com aquilo que eu penso, de acordo com aquilo que eu considero correto. Essa é uma característica de pessoas que estão mornas na fé. Soren Kierkegaard fez um grande comentário sobre a igreja de Laodiceia, esse filósofo dinamarquês. E uma das coisas que Kierkegaard vai dizer sobre Laodiceia é que a falta de luz da palavra, que a falta de fogo no coração, que a falta de Jesus na mente e na experiência deles, fez com que eles perdessem as distinções das questões espirituais. Foi uma igreja que perdeu a sensibilidade espiritual. Não sente mais falta de Jesus, não sente mais falta da palavra, não sente mais falta de se consagrar mais, não sente mais falta de orar mais, porque acha que está bom. E inclusive os vocábulos que Jesus usa aqui, fazendo uso das próprias palavras dos laodicenses, deixam isso muito clara. E eu estou preocupado, meus irmãos, eu estou preocupado porque nós estamos vendo guerras acontecendo novamente, nós estamos vendo atrocidades acontecendo, arbitrariedades acontecendo no nosso dia a dia, e eu temo de que a igreja está muito ensimesmada, muito presa dentro de si mesma. Uma das grandes experiências que Deus me deu no Haiti foi que ser igreja não é ter um templo bonito. Ser igreja é professar o Cristo ressuscitado dentro de mim. Isso pode ser na rua, isso pode ser debaixo de um telhado de zinco, num orfanato totalmente sujo, mas ali eu celebro a salvação e a ressurreição de Cristo. Eu pergunto, se Jesus fosse escrever uma carta hoje à igreja brasileira, ou à igreja presbiteriana independente, ou à igreja presbiteriana independente Jeová Rafá, segundo IPI, da Vila Operária, você escolha quais seriam os exemplos que ele olharia para mim e para a sua vida e traria como exortação para nós. Eu penso que nós devemos tremer e temer diante disso. É por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O morno não tem medo, não teme, não se submete mais a Deus. Nós não temos temor, e a falta de temor nos faz perder a reverência das coisas de Deus. Matthew Henry, que é um comentarista bíblico, disse que existe uma grande diferença sobre aquilo que nós pensamos a nosso respeito e o que de fato Cristo pensa sobre cada um de nós. Eu não sei se você já fez essa pergunta, eu tenho feito várias vezes. Senhor Jesus, o que o Senhor pensa a meu respeito? O que o Senhor pensa a meu respeito é o que eu penso, é o que a igreja que eu pastoreio pensa, é o que a sociedade pensa. E tem horas, irmãos, que Ele revela coisas profundas ao meu coração. Tratamos juntos, no 1 a 1. Irmãos, nós não podemos nos cegar. E aí eu vejo alguns problemas, e eu quero falar de problemas que eu considero importantes aqui, para a gente poder crescer, avaliando a igreja do passado, reavaliando a igreja do presente. Eu penso que havia um problema disfuncional na igreja de Laodiceia. Essa igreja era uma igreja que perdeu a sua funcionalidade. Laodiceia se tornou uma igreja que não funciona. O povo de Deus foi salvo por Jesus.
Isso está muito claro em todas as ordens de Jesus aos seus discípulos. Isso está claro quando Jesus está subindo ao céu no capítulo 1 de Atos. Isso está claro no sermão de Pedro em Atos capítulo 2. Isso está claro nos versículos e capítulos subsequentes de Atos, quando a igreja começa a crescer, quando o apóstolo Paulo começa a engajar as suas viagens missionárias, quando os apóstolos começam a ganhar o mundo, de que o propósito de nós termos sido salvos é nós anunciarmos a salvação. O propósito de nós termos sido salvos é nós celebrarmos a vida eterna de Jesus no nosso dia a dia. Para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, o propósito de termos sido salvos é para que nós possamos proclamar que houve uma mudança na nossa vida, que houve um momento na nossa vida que aquilo que afetava a nossa espiritualidade, que estava destinado ao inferno, foi mudado pelo amor e a paixão de um homem que se entregou na cruz do Calvário, derramou seu precioso sangue por amor a mim e a você. Este é o propósito da nossa existência, proclamar ao Cristo e o Cristo glorificado, aleluia! E nós queremos funcionar como igreja. Não adianta, queridos, nós ficarmos aqui debatendo as nossas fraquezas, as nossas fortalezas. Não adianta a gente ficar aqui querendo melhorar o nosso estilo de vida aqui dentro, se lá fora nós não anunciarmos a salvação de Jesus em nós. Se lá fora o nosso coração não arder através do Espírito Santo, proclamando Jesus aos perdidos, não vai adiantar. Nós nos tornaremos uma igreja ensimesmada. E infelizmente, o que se ouve, eu escuto isso desde a minha adolescência, desde a minha juventude, de jovens, como eu convivi muito com isso, de que na igreja parecia uma cozinha com grandes paneleiros, e ali tinham as suas panelas. Você já ouviu essa figura ou não? Ou seja, as pessoas diziam, eu não tenho espaço ali, não há lugar para mim, as pessoas não me veem, não me cumprimentam. Primeira coisa, se aqui você está e quer ficar aqui, pode pegar a tampa da panela e jogar longe, que eu te ajudo a chutar essa tampa. Aqui nós queremos ser uma igreja aberta, mas também muitas vezes nós nos fechamos para o outro. Nós acabamos o culto, conversamos sempre com as mesmas pessoas, nós não abraçamos uma pessoa que a gente não conhece, a gente não pergunta o nome dela, nós não nos envolvemos com pessoas. Nós estamos numa sociedade que a gente entra dentro do elevador, a pessoa também entra no elevador, e a situação mais desconfortável é você ficar quieto. Hoje você tem a saída do celular, né? Então você começa a mexer no celular, o outro também mexe e tal. E o máximo é um até logo. Pessoas no mesmo espaço não são capazes de se relacionar. Queridos, nós precisamos ser uma igreja funcional. E a igreja que funciona é a igreja que faz a diferença na terra. Não é a igreja que é um prédio, que tem dinheiro, que tem doutrina, que não tem problemas. É uma igreja que faz diferença na terra. E para Jesus é isso. Ele olha para mim e para você como ele olhou para aquela figueira e ele disse assim, essa figueira não funciona. E sabe o que eu vou fazer com essa figueira? Ela vai secar e ela vai ser jogada fora, porque ela mentiu. Ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Então, porque ela é mentirosa, ela vai secar. O que não funciona eu quero descartar. A palavra de Deus diz que aquilo que não funciona ele descarta. Então, se nós não funcionarmos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser descartados. Nós precisamos funcionar. E o que nos faz funcionar? O nosso amor por Jesus, o nosso comprometimento com a palavra, o fogo do Espírito Santo ardendo dentro do nosso coração, a celebração de que somos salvos pela graça de Jesus. Isso nos faz arder e falar do amor de Deus. Isso precisa estar dentro de nós, irmãos. Nós precisamos funcionar. Já pensou, esposa, você tem um marido que não funciona? Às vezes ele não funciona tão bem, mas imagina se ele não funcionasse mesmo. Imagina ter uma mulher que não funciona. Imagina ter um funcionário que não funciona. Imagina um equipamento que você compra que não funciona. Imagina você ir para uma concessionária de carro, comprar um carro todo animado e vai virar a chave e o carro não funciona. Uma coisa que não funciona, lhe causa dano, lhe causa mal. Jesus tem esse sentimento. A igreja precisa funcionar, porque você não funciona, Laodiceia. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca.
Você diz que é rica e abastada, mas você não tem coisa nenhuma. Queridos, nós não podemos viver de aparências. Nós precisamos viver de evidências. São as evidências do Cristo em nós que vão demonstrar quem de fato nós somos. Que vai ser contabilizado na eternidade. É o quanto de Jesus nós agregamos ao nosso cristianismo diário. Isso sim será contabilizado e nós não podemos nos esquecer. Jesus diz aqui: conheço as tuas obras. E aqui aparece uma palavra muito interessante, e no versículo 15, que é a palavra ergá no grego, e essa palavra tem a ideia de eu conheço o seu cotidiano, eu conheço a sua vida nas entrelinhas, quando ninguém vê eu conheço, eu sei bem quem você é, eu sei bem como você vive, e porque eu conheço o teu dia a dia, Jesus diz, você não é nem quente nem frio. A palavra aqui que deveria ser traduzida seria: você é inútil. Eu conheço o teu dia a dia, avaliando o teu dia a dia, eu vi quão inútil é a sua vida sem a minha presença. Então, queridos, nós não podemos viver na inutilidade, nós não podemos viver na síndrome da desfuncionalidade. Nós precisamos funcionar, porque Cristo Jesus nos salvou para uma missão, para um propósito. Ele nos tem ensinado para a gente poder evidenciar o seu nome na terra. Uma igreja que evidencia Jesus é uma igreja que tem as marcas do Cristo em si mesmas. Nós precisamos mostrar mais de Jesus, parar de racionalizar de Jesus e viver mais Jesus. É isso que vai trazer pessoas para a igreja, é isso que vai salvar as pessoas que estão perdidas perto de nós. Nós devemos estar vivendo a influência do cristianismo na nossa vida. Nós precisamos viver o poder do cristianismo na nossa vida. Tem muita gente hoje que ouve o cristianismo, mas não é influenciado por esta palavra e nem está debaixo do poder desta palavra. Então, queridos, nós precisamos ser testemunhas. Por isso que o apóstolo Paulo sabiamente diz que sejam meus seguidores, sejam meus imitadores, funcionem como eu funciono, porque eu sigo um exemplo, e o meu exemplo é o exemplo de Jesus. Amém? Segunda lição é que é uma igreja que funciona, é uma igreja que avança, é uma igreja que cresce. Uma vida que funciona é uma vida que se desenvolve, é uma vida que cresce. E qual é a grande marca dentro da igreja cristã que faz a igreja cristã crescer? As estratégias? Não. Os líderes? Não. Os pregadores? Não. A obediência. A obediência determina o avanço. É a obediência que nos faz crescer. É a obediência e o comprometimento que nós temos com a palavra de Jesus e com o próprio Cristo que nos vai fazer avançar. Sabe o que nos impede de crescer? A negligência. Essa foi a grande crise de Adão. Adão desobedeceu. Ele podia ter sido o maior gerente da história, mas o primeiro gerente que o Senhor contratou também foi o primeiro funcionário que ele demitiu. Então, nós precisamos, queridos, obedecer a Deus. A obediência determina o avanço. Vamos dizer juntos? A obediência determina o avanço. Nós precisamos obedecer ao Senhor, nós precisamos obedecer a sua palavra, nós precisamos obedecer o que o Cristo já tem nos ensinado. Por isso que eu li um livro, agora eu me esqueci o nome do autor, mas diz assim: o que Jesus espera dos seus seguidores, John Piper. Isso, John Piper. É um livro grosso, onde John Piper alinha ali todas as ordens que Jesus deu, todos os mandamentos. É um livro muito gostoso de ler, porque são reflexões objetivas. Mas quando eu li aquele livro pela primeira vez, eu falei: meu Deus, quanta coisa eu tenho que fazer para obedecer o que o Senhor espera dos seus seguidores. E eu disse: quão longe eu estou de obedecer tudo que o Senhor espera de mim como um seguidor. Ainda as organizações das Nações Unidas constatam que os espaços mais ociosos do mundo são os templos religiosos. Você deve estar acompanhando na mídia a grande inauguração de um grande templo que está acontecendo na cidade de São Paulo. Não sei se você já chegou a acompanhar isso.
E aquilo vai funcionar para quê, queridos? Com qual propósito? Milhões e milhões foram gastos. Queridos, nós somos o edifício, nós somos o templo, nós somos a pedra que o Senhor fundamentou para que nós possamos estar indo e falando dele em todo lugar. Esse templo não sai daqui, mas nós saímos daqui no final deste culto. E no final deste culto, muita gente pode ser abençoada pela sua obediência a Deus. Mas a pergunta é, será que eu vou obedecer? Por isso que tem o ide e fazei discípulos, obedeçam. É uma ordem, é um imperativo. Uma igreja obediente é uma igreja que avança, e uma igreja que avança é uma igreja que cresce, e cresce consistentemente. Virão lutas, virão dificuldades, mas ela permanecerá firme. Eu não vou passar alguns dados que eu peguei aqui, mas eu só quero falar isso rapidamente. Nós temos hoje no mundo bilhões de pessoas que estão muito distantes de Deus ainda, que ainda não tiveram uma experiência de transformação do Evangelho nos seus corações. Mas nós temos milhões no nosso país, nós temos milhares na nossa cidade, nós temos centenas no nosso bairro, nós temos dezenas na nossa vizinhança. A nossa obediência determina o avanço. Uma das menções mais sublimes sobre a vida de Cristo em Filipenses é que Cristo foi obediente. Uma das coisas que Cristo disse aos seus discípulos, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, este é o que me ama, e aquele que me ama também será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em 1727, um homem chamado Conde de Zinzendorf decidiu obedecer a Deus, e eu já estou concluindo. E ele criou lá na igreja moraviana, na Saxônia, um grande movimento evangelístico. E eu fico olhando hoje, um parênteses, com tanto dinheiro, com tanto recurso, com a internet, com as informações tão rápidas que a gente tem uns com os outros, o que está nos faltando para nós mobilizarmos um grande movimento evangelístico em chamas, que vai ganhar almas para Jesus e que vai saquear o inferno. Na igreja deste homem, todos os membros foram enviados. Diz a história que foram 2.600 missionários, pastor Wesley, de uma igreja. Todo o dinheiro, não era 10% para missões, 5%, todo o dinheiro que entrava nessa igreja ia para a obra missionária, porque não tinha membro na igreja, então eles tinham que mandar para os missionários. E um dia, o Conde de Zinzendorf, nas suas pregações, falando da sua experiência com os morávios, com a igreja moraviana, ele foi pregar a palavra de Deus no Polo Norte, Polo Sul, alguma coisa assim. E um dia que ele estava terminando, alguns esquimós vieram para ele e falaram assim: por favor, envie pessoas para falar para o nosso povo, eles nunca ouviram falar desse Jesus. O lema de vocês é falar deste Cordeiro, então apresentem este Cordeiro para o nosso povo. E ele disse assim: nós não temos dinheiro, nós já mandamos todos, nós não sabemos como fazer. E aqueles homens disseram: mas nós vamos orar e vamos pedir para que Deus lhe dê um sinal. Diz a história que Conde de Zinzendorf voltou para a Saxônia, e ali numa noite, dormindo, ele teve uma revelação do Espírito Santo, que ele deveria mandar o jardineiro da sua casa, porque não tinha mais ninguém para mandar. E ele acordou meio assim, o jardineiro mandou chamar o jardineiro, um homem pobre, um homem simples, e essa é uma história verídica. Ele chamou o jardineiro e disse assim: meu amigo, engraçado que a história não diz o nome do jardineiro. Isso é lindo também. A maior missionária da Bíblia, que foi a mulher que ungiu os pés de Jesus, não é? Ela não tem nome também. E aí Zinzendorf disse para aquele homem: olha, essa noite eu tive um sonho e Deus me mandou falar para você o seguinte:
você tem que ir pregar a palavra de Deus aos esquimós, lá naquelas regiões frias. Só que eu quero te dizer uma coisa, olha o incentivo do pastor Zinzendorf, olha que motivação. Se você for, você vai sem dinheiro, porque nós não temos dinheiro para investir no seu ministério. Todo o dinheiro nosso já está sendo empregado para os outros missionários. Segundo, se você for, você vai sozinho, porque também não tem ninguém para ir com você. Terceiro, se você for, como é longe, nós nem vamos esperar que você volte, porque achamos que você pode não voltar. Que incentivo, hein, irmãos? Que envio missionário maravilhoso esse, hein? Se for, vai sem dinheiro, vai sozinho, e nós não vamos esperar que você volte. Quando ele terminou, mas Deus tinha mandado, ele falou, o oleiro disse assim, o jardineiro, posso fazer uma oração? Aí o Zinzendorf falou, e agora ele vai dar um fora gospel, né? Porque quando você vai falar que vai fazer uma oração, é um fora gospel, né? E aí aquele homem abaixou a cabeça na frente de Zinzendorf, ficou em silêncio alguns minutos, e ele disse assim, eu vou, mas eu quero te pedir uma coisa. E aí o Zinzendorf falou, mas você vai me pedir o quê? Eu já falei para você que não tem nada. Ele falou, o senhor percebeu que eu estou descalço? Eu preciso de um par de sandálias usadas, para que amanhã cedo eu possa cumprir o que Deus me designou a fazer. Zinzendorf ficou encabulado, envergonhado, foi dormir e ele disse, na manhã seguinte eu vou levar para aquele homem um par de sandálias usadas. Quando ele acordou antes do sol nascer, umas 5 da manhã, chegou na casa do jardineiro, o outro jardineiro vizinho disse, o senhor está procurando fulano? Ele disse, eu estou procurando, eu vim trazer um par de sandálias aqui que ele me pediu. Ele disse, fulano já saiu faz tempo. E ele disse que não era para esperar ele voltar e ele tinha algo muito importante para fazer. E para eu não errar nos dados, eu quero só ler para você quantas pessoas foram alcançadas. Por causa deste homem anônimo, 50 mil esquimós conheceram a Jesus Cristo. Por causa de um único homem. A obediência determina o avanço. E o avanço determina o crescimento. Por isso, meu irmão, quando eu olho para essa igreja de Laodiceia, eu vejo que essa igreja tem uma crise que nós não podemos ter. Jesus era conhecido da igreja. Jesus era cantado no momento de cânticos da igreja. Jesus era pregado, quem sabe, nos sermões desta igreja. Mas Jesus não estava no coração dos membros desta igreja. Jesus não era o Senhor desta igreja. Aliás, esta igreja fez o que muitos crentes fazem hoje. Colocaram Jesus para o lado de fora das suas vidas. Dizendo, Jesus, eu já desenvolvi um tipo de espiritualidade. Eu já desenvolvi uma metodologia. Então, em algumas áreas da minha vida, eu não quero que o Senhor se intrometa. Deixa que eu me viro. Fica de fora. Fica aí, Jesus. É uma incoerência, irmãos. Fica de fora para eu poder beber e tomar meus pileques. Fica de fora quando eu quiser falar mal dos outros. Fica de fora quando eu quiser trair a minha esposa. Fica de fora quando eu quiser acessar sites pornográficos ou eu quiser assistir coisas inadequadas. Fica de fora quando eu for querer mentir. Fica de fora na minha empresa quando eu preciso sonegar algumas coisas. Senhor Jesus, aqui não. Fica de fora. Esses são os mornos. As pessoas que não se decidiram em ter uma experiência única, intrínseca, verdadeira com Cristo. Por isso Jesus diz no final, para os crentes, e o pastor Ed disse isso muito bem na abertura da sua mensagem pela manhã, esta carta não é uma carta missionária, não é uma carta para fora da igreja, essa carta tem que ser pregada dentro da igreja, é para nós, porque muitos de nós colocamos Jesus para fora das nossas vidas em várias áreas. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, terei um banquete. Sabe o que é ceiar? Você sabe que a mesa no Novo Testamento é símbolo do quê? De comunhão, de intimidade. Eu vou voltar a ter intimidade com Ele, eu vou ter comunhão com Ele e Ele terá comunhão comigo. Irmãos, que o Senhor possa falar ao nosso coração com esta palavra e que nós sejamos desafiados a entender
que nós não fomos salvos para sermos brinquedos que não funcionam, como os brinquedos que os meus filhos deixam largado de lado quando eles quebram. Nós fomos chamados para funcionar, e funcionar bem. Nós fomos chamados para ter luz na mente e fogo no coração. Nós fomos chamados para sermos obedientes incondicionalmente, como Cristo foi obediente até a morte de cruz. Porque a nossa obediência a Cristo vai determinar o nosso avanço e o nosso crescimento. E eu creio, e eu falo isso sem nenhum tipo de constrangimento, se das centenas de pessoas que estão aqui, 150, 200, não sei, obedecerem o ID de Jesus até o final do ano, ou algumas coisas que Deus tem mandado você fazer, e você ter atitudes na sua vida que mudem o seu coração, este espaço não será capaz de suportar o que Deus vai fazer. Não é brincadeira, não é profetada que eu estou dando, eu estou falando da verdade do Evangelho. Em um dia, um pescador que virou pregador, no primeiro sermão, 3.000 pessoas se converteram. Um homem descalço, sem cultura, foi capaz de agregar 50.000 pessoas a Jesus. Imagine você, com todo o potencial que você tem, sua capacidade de falar, seu entendimento, a sua mente, seu intelectual, o que você pode fazer até esse final de ano? E aí nós vamos ter que fazer como os moravianos, vamos ter que começar a enviar o povo ao invés de receber, porque muitos ainda precisam conhecer do amor de Deus. Eu queria orar pela sua vida, queria que você abaixasse a sua fronte, queria que você pensasse no que esta palavra te desafia. A obediência determina o avanço. Você tem sido obediente? Você tem sido autêntico? Você tem funcionado para Jesus? Que áreas existem disfuncionalidade na sua vida hoje? Em que áreas da sua vida você é morno? Se é que podemos dizer que há áreas da vida que somos mornos. Por que você não avança? Por que a sua vida não avança espiritualmente? O que lhe falta? Jesus diz: aconselho-te que de mim tu compres ouro refinado, vestes brancas e colírio para que vejas. Arrepende-te de onde você caiu. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz. Talvez você ouviu, mas não ouviu. Vamos cantar Renova-me, Senhor, uma vez, e eu vou pedir para que o pastor Wesley venha fazer essa oração para nós, de entrega ao Senhor em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, nos colocamos agora, Senhor, diante da Tua presença. Colocamos, ó Pai, as nossas vidas, Senhor, no Teu altar, Pai.
E que o Senhor, ó Pai, com a sua misericórdia, Senhor, alcance os nossos corações, em nome de Jesus. E não permita, Senhor, que a nossa igreja, que essa igreja, que eu, Senhor, não viva como morno, Senhor, nesse mundo. Pai, mas que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver quentes na Tua presença, Senhor, fervorosos do Teu poder, Senhor, experimentando da Tua graça, Senhor. Pai, que o Senhor faça de nós uma igreja, Senhor, avivada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor faça de nós uma igreja aonde possamos testemunhar do Teu poder, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a não sermos, ó Pai, advogados de uma causa, mas testemunhas dessa causa de Cristo, Senhor, do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu abraço, do Teu amor, Senhor, que transcende, Senhor, o entendimento, Senhor, desse mundo. Pai, nos ajuda, Senhor, a ser essa igreja, Senhor, diferente, essa igreja que faça diferença, essa igreja que avança, essa igreja, Senhor, que é disciplinada, essa igreja, Senhor, que precisa tanto, Senhor, obedecer, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus, esse desafio aos nossos corações, ó Pai, ele possa se aprofundar no nosso entendimento e no nosso coração, para que nós não esqueçamos, ó Pai, dessa palavra logo amanhã, na segunda-feira, mas que a gente possa viver essa igreja amanhã, durante essa semana, Pai, e que o Senhor a cada dia, Senhor, possa acrescentar um pouco mais a nós, ó Pai, da Tua palavra, do Teu entendimento, do Teu carinho, do Teu amor, da Tua sabedoria, para que a gente possa viver, Senhor, no fervor do Teu Espírito Santo, na Tua palavra, no Teu poder, ó Pai. Pai, renova em nós, ó Pai, a Tua vida, renova em nós, ó Pai, a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Te damos graças assim, ó Deus, pela Tua palavra, que nos transforma e que nos dá direção. Pedimos, ó Deus, que o poder do Espírito Santo nos invada nessa semana de tal forma, ó Deus, que a gente seja, ó Deus, instrumento da Tua graça na vida de muitos. Que no nome de Jesus, as pessoas, ó Deus, nessa semana que aqui vieram, tenham uma semana, ó Deus, debaixo da Tua graça, que o Senhor traga direção para aqueles que precisam de direção, socorro, consolo e a Tua ajuda seja constante no nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai, o consolo, a comunhão do Divino Espírito Santo seja com essa igreja hoje e sempre. Amém e amém.